Olá, Gustavo Lobo aqui e esse é o segundo vídeo da nossa série de 5 vídeos sobre fundos de investimento. Se você ainda não assistiu ao vídeo número 1, basta você clicar em algum lugar aqui dessa tela, onde eu vou colocar para você o link para você ir lá, assistir o vídeo número 1 e depois vir para cá para esse vídeo. Nesse vídeo, no vídeo número 2, nós vamos falar dos documentos que todo fundo precisa emitir, dos documentos que acompanham um fundo de investimento. É imprescindível que você conheça esses documentos, leia eles e entenda o que cada um deles significa para você fazer o teu investimento perfeito, o teu investimento ideal. O primeiro documento de qualquer fundo é o regulamento. Geralmente é um documento mais extenso e é nele, no regulamento, que estão contidas todas as informações acerca dos fundos de investimento. O regulamento é o documento de constituição do fundo e nele estão estabelecidas todas as regras que o fundo deverá seguir relativo à administração, à espécie do fundo, se ele é um fundo aberto ou se ele é um fundo fechado, ao prazo de duração do fundo, às vezes o fundo foi criado por um período determinado ou se o fundo ele não tem prazo para fechar, para acabar, não é indeterminado. Tem também as informações relativo à gestão do fundo, quem vai fazer aquela gestão, qual a função daquela gestão, se é uma gestão ativa ou se é uma gestão passiva. E a gente vai falar mais sobre isso nos próximos vídeos, você vai entender perfeitamente o que é uma gestão ativa ou uma gestão passiva. O regulamento também traz informações relativo à administração do fundo e, muito importante, relativo à política de investimento do fundo. E a política de investimento é muito importante para você saber se aquele gestor corre um risco maior, se aquele gestor pode trabalhar alavancado, que seria trabalhar com recursos além do patrimônio do fundo. A política de investimento é a principal parte do regulamento que vai fazer com que você saiba se aquele fundo é bom ou não para o seu ideal de investimento, para o seu planejamento, né, financeiro. Porque para todo planejamento é preciso uma execução condizente com o que foi planejado. E aí você pode buscar nos diversos tipos de fundos um fundo que se adeque ao que você planejou. E é exatamente nas políticas de investimento, dentro do regulamento, que você vai encontrar se há uma adequação com o que você planejou. No regulamento também vão estar explícitas todas as taxas que o fundo cobra. Taxa de administração, taxa de performance, que é para remunerar a gestão. A taxa de performance basicamente é, se há uma gestão boa, uma gestão ativa, que consegue superar aquele índice que o fundo faz referência, o gestor então é remunerado com um percentual desse lucro que ele conseguiu superar aquele índice de referência. Também no regulamento tem as taxas de entrada, de saída, se cobrar, se o fundo cobrar, e se o fundo também cobrar a taxa de performance. Nem todos os fundos cobram taxa de performance. No regulamento também estão explícitas as condições de entrada, ou seja, de cotização, e de saída, ou venda das suas cotas. É importante que você saiba que determinadas classes de fundos não possuem um tempo, né, para que você compre e venda muito maior do que outras classes. Pode ser que você exija um retorno do seu dinheiro, ou seja, faça um saque de um fundo e esse fundo só pague daqui a 30 dias. Depende, então, da classe do fundo e no regulamento isso vai estar muito bem explícito. E para que haja qualquer alteração no regulamento, é preciso que ocorra uma assembleia dos cotistas e que uma alteração no regulamento seja aprovada. O regulamento, então, é o primeiro e o principal documento de qualquer fundo. O segundo é o prospecto. Você pode entender o prospecto como um resumo do regulamento. No prospecto estão, resumidamente, todas as informações relevantes para que você tome uma decisão de investimento em determinado fundo. No prospecto, então, vão estar as principais informações relativas à política de investimento, relativo às taxas, os principais direitos e obrigações dos cotistas, dos administradores, bem como qualquer outra informação importante e necessária para a sua tomada de decisão relativa a investir ou não em determinado fundo. Então, se de repente o seu tempo é um pouquinho mais curto, o regulamento não é o documento mais indicado, e sim o prospecto. Ou, se a tua tomada de decisão depende de você escolher um universo maior de fundos, você deve começar pelo prospecto.
avaliar o prospecto um a um, separar aqueles fundos cuja política de investimento não vai de acordo com o que você tem planejado para a sua vida financeira, fique somente com aqueles que se encaixam e aí sim você pode passar a ler o regulamento, que você vai absorver um número muito maior de informações. Por fim, um terceiro documento, não menos importante, é a lâmina. A lâmina é basicamente um documento utilizado pelo mercado para apresentar o fundo aos investidores. É um documento de venda. Há também, segundo os órgãos regulamentadores, uma tendência à padronização das lâminas. Os órgãos, então, determinaram um modelo que todos os fundos devem seguir para a constituição da lâmina. Por que isso? Isso facilita a tua visualização do documento de diversos tipos de fundos diferentes. Ou seja, quando você olha para um documento, para uma lâmina de um determinado fundo e compara com a lâmina de um segundo fundo, como elas têm padronização, elas são constituídas identicamente, óbvio, né, com apenas as diferenças inerentes a cada fundo, performance do fundo, taxas, enfim, que são diferentes, os demais, tudo é igual, facilita a tua comparação e a tua escolha. Então, a lâmina é a tua porta de entrada para qualquer fundo. É o primeiro documento que você precisa ter acesso para poder começar a sua escolha. Repare que nesse vídeo eu fui do documento mais importante, ou maior, mais amplo, completo, e fui descendo até chegar na lâmina, que é o primeiro documento. Portanto, a lâmina deve conter todas as informações importantes do fundo, as taxas, o histórico de performance daquele fundo, de rentabilidade daquele fundo. E o interessante é que a lâmina é um documento dinâmico, ela deve ser atualizada mensalmente com os dados mais atuais daquele fundo e um histórico de pelo menos 5 anos, como determina a Comissão de Valor Mobiliário. E o responsável pela composição da lâmina é o administrador, que deve entregá-la aos cotistas e deve entregá-la também aos distribuidores, para que eles possam fazer a venda. Resumidamente, então, dentro desses 3 documentos, e associando isso à sua tomada de decisão para a escolha de um fundo, o primeiro documento que você vai ter acesso é a lâmina. E com a lâmina dos diversos tipos de fundos que vão, de certa forma, se juntar ao seu planejamento, com essas lâminas, você começa uma seleção dos fundos. A partir daí, a partir da primeira seleção, de acordo com as lâminas, o seu próximo passo é ler o prospecto, que são informações mais resumidas de cada fundo que você escolheu. Depois, se você quiser se aprofundar na seleção, aí você sim chega no regulamento para ter informações muito mais detalhadas de cada fundo. Esses são os 3 documentos que todo fundo tem que emitir e que vai te ajudar em muito a sua tomada de decisão na hora de escolher um fundo X, Y, A, B, C para colocar o seu dinheiro. E lembre-se, quando você compra um fundo, isso tem que estar muito ligado diretamente ao que você planejou para a sua vida financeira. Ah, Gustavo, eu não planejei nada, então qualquer fundo serve. Você precisa aprender a planejar. O cerne de se fazer bons investimentos é primeiro planejar e aí sim partir para o mercado em busca do melhor produto. Essa série é uma série exclusiva sobre fundos de investimento e eu estou falando sobre fundos para você adequar melhor a tua estratégia, ao teu planejamento. Gostou desse vídeo? Então dá um joinha, marca aqui com um joinha. E se não gostou, pode marcar também com um joinha para baixo, mas comenta, diz por que você não gostou. E se você gostou, também comenta, diz por que você gostou do vídeo. Isso é importante, esse feedback. Essa série de vídeos, por exemplo, ela foi criada com base em um comentário seu. Então é muito importante a sua participação. Se você ainda não baixou o meu e-book, basta clicar aqui. É um e-book gratuito sobre organização financeira, sobre planejamento financeiro e sobre dívidas, como sair das dívidas. Clica aqui, você vai ser redirecionado para uma página e lá você vai entrar com o seu melhor e-mail, apertar um botão e eu vou te mandar um e-mail, esse e-mail que você cadastrou, para você fazer o download do e-book. Tem um link lá nesse e-mail, então muita atenção, esse e-mail vai chegar na sua caixa de entrada. Caso não chegue, você deve olhar também na sua caixa de spam ou lixo eletrônico, que pode ir para lá por engano. Um grande abraço e a gente se vê então no vídeo número 3 dessa série sobre fundos de investimento.